Às vezes, muitas vezes, nós somos os grandes protagonistas de atitudes machistas, né? Seja porque a gente testemunha isso quase que diariamente, dentro de casa, fora de casa, no contexto profissional. E esse rompimento de barreiras, né, nos coloca em xeque, diante de um grande dilema, de saber como superar e como romper, né? E essa provocação, e ela é interessante porque quando você percebe, acredito eu que num contexto internacional, os primeiros movimentos feministas da década de 50, né, no pós-guerra, e junto com esse movimento feminista, uma agenda que traz junto o trabalho escravo, traz junto o próprio tráfico de pessoas negras, traz junto a proteção da criança e do adolescente. Depois de uma fase um pouco mais adiantada, traz também a agenda das pessoas com deficiência, seja lá qual for a natureza da deficiência. E de modo que, se de um lado o filme ele é provocativo, né, do ponto de vista, muitas vezes, de a gente se ver quase que invariavelmente preso dentro de um grande labirinto. Por outro lado, quando a gente olha de onde estávamos, né, onde estamos e para onde vamos, sem dúvida alguma, isso é uma curva animadora, não é? O simples fato das instituições públicas e privadas, acho que os últimos 10 anos, tem uma característica muito marcante, né, naquilo que eu qualificaria como a socialização de grandes tabus, né, que historicamente sempre marcaram a sociedade mundial e principalmente a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito conservadora em todos os seus níveis. Mas olhando nessa perspectiva, quando as instituições se dispõem a tratar isso de maneira aberta, transparente, a trazer para dentro de casa, né, para que para além do politicamente correto, né, porque o politicamente correto também ele soa como algo hipócrita, não é? Enfim, fácil muitas vezes de dizer e difícil de praticar e de aplicar. Mas na medida em que a provocação do documentário procura de maneira muito simples e muito sensível, não é, fazer com que cada um se enxergue dentro de coisas muito pequenas, né, desde do celular, dos compartilhamentos que ocorrem. A violência ela faz parte da realidade do cidadão hoje, até nos jogos, nos videogames das crianças, né? Você não vê um videogame em que alguém tem que salvar outro, né? Sempre um jogo em que alguém tem que destruir outro, que matar outro. Então, assim, a cultura ela é a cultura, e aqui não é uma peculiaridade do Brasil, mas é uma cultura muito fomentada na violência, baseada na violência. É claro que hoje aqui a gente discute um corte, né, da violência, que é a violência contra a mulher, mas inequivocamente, nos mais variados capítulos, há um grande movimento de convergência de todas essas agendas, né, de modo que o próprio olhar na perspectiva da política pública, sem dúvida alguma, mereceria um tratamento cada vez mais sistemático, né? Certamente nós não precisaríamos de secretaria especial para mulheres, nem de secretaria especial para deficientes, se todas as outras pastas incorporassem no seu checklist diário das suas políticas, seja na economia, na segurança, nas relações exteriores, enfim, esse item obrigatório, violência de gênero, não é? Ou seja, na verdade é evidente que essas novas estruturas que vão sendo formadas dentro da administração, como a gente tem aqui no Ministério Público, é como se fosse um grande pulsar, né? É um coração que fica o tempo inteiro assim, jogando, e é um esforço de despertar awareness, né? O tempo inteiro tentando despertar a atenção das pessoas. E não adianta, esse é um movimento quase que uma onda, né, que você vai criando, que não tem fim, evidentemente, é algo que vai dando vida por si só. E certamente, quando você, Valéria, principalmente, certamente quando começa esse trabalho lá atrás, a gente imagina uma coisa e no meio do caminho se depara com outras tantas que vão gerando aí um grande ciclo virtuoso, né, em relação a essa infinidade de situações que vão acontecendo. Eu diria,
para vocês, e aí eu me enxergo um pouco. Eu tenho na minha vida fora do Ministério Público, minha ligação com a causa da deficiência intelectual há mais de 20 anos aqui em São Paulo e no Brasil. Me enxergo muito dentro dos dramas daqui, não é? Com outras peculiaridades, mas se eu quiser casar, por exemplo, a violência de gênero contra a mulher deficiente mental é um outro dado também assustador, não é? Não só contra a mulher deficiente intelectual, mas contra o deficiente intelectual de uma maneira em geral, né? Mas assim, olhando de uma perspectiva muito otimista, mas sem ser mais realista do que o Rei, quando a gente olha para trás e vê esse processo a gente sempre usa isso muito no ambiente da deficiência, né? Que é um quebrar de muros, né? Quando esse muro começa a ser quebrado e a gente começa a se mostrar e os assuntos começam a se tornar cada vez mais familiarizados pelas pessoas, é inevitável que quem está aqui saia diferente de como entrou. Inevitável. Por mais que não queira, mas sai diferente de como entrou. Sai com alguma coisa incutida na cabeça. E tem um outro dado que eu também reputo assim, também extremamente interessante, quando a gente vai cada vez mais estimulando, tornando o assunto familiarizado, e você passa a tratar do tema desde o momento em que você chega em casa, na hora que você vem para o trabalho, que você pega um metrô, pega um ônibus, enfim, você começa a respirar o assunto. E não tem outra forma de gerar um grande efeito de transformação, senão que as pessoas respirem o assunto 24 horas por dia. Seja porque lembradas, não é? Seja porque naturalmente se vê condicionada a agir dessa forma. Eu me recordo de uma passagem, uns 2 anos atrás, de um homicídio contra a mulher, um plenário do júri que eu fui fazer aqui em São Paulo. Isso foi em janeiro de 2015, janeiro ou março de 2015. Na época, eu até entrei em contato com a Valéria e pedi uma série de dados, não é, para ela a respeito de violências contra a mulher, porque eu queria contextualizar, não é? E eu lembro que nas informações que eu tinha no processo, que mostravam um relacionamento de 30 anos, né, que terminou com homicídio contra a mulher, no resgate histórico que foi feito a partir dos depoimentos de filhos, vizinhos, parentes, durante o plenário, e eu procurei explorar muito nos meus questionamentos que eu fazia em plenário, esse histórico, menos o fato e mais o histórico, para mostrar que aquela mulher ela havia começado a morrer no primeiro dia em que ela sofreu uma ofensa moral, né? O primeiro tiro que ela recebeu foi no dia que ela foi ofendida moralmente, 30 anos antes, não é? Dela, logo que aquele casal logo que eles haviam se casado. E isso sucedeu ao longo de 30 anos de uma convivência que terminou com um homicídio. Ou seja, na verdade, as facadas na época, né, que era um crime cometido com arma branca, na realidade constituíram o último golpe numa história que havia de violência que havia começado 30 anos antes. Então a gente, sem dúvida alguma, eu não vejo essa minha fala aqui como um debate, ou uma contraposição de ideias, pelo contrário, não é? Mas um convite extremamente preciso, simples, sensível a uma reflexão profunda, e que vai naturalmente num auditório como esse, criando aí os seus multiplicadores. Cada um aí vai carregando, né, para fora um pouco dessa fala. Para nós que temos filhos, reproduzir um pouco isso, enfim. Eu queria aproveitar o seu gancho e perguntar o seguinte para o Guilherme, que eu sei que o Guilherme tem um tempo curto. Eu queria perguntar para o Guilherme em que medida a realização da pesquisa o transformou como homem, como pessoa. Porque nós sabemos que nós, homens e mulheres, somos machistas, né? Quem fala que não é mentiroso. Em menor ou maior medida, todos nós somos. Em que medida você se encontrou? Isso te transformou? Em que medida você passou a também ser um agente transformador da sociedade após a pesquisa? Obrigado pelo convite, Valéria.
Obrigado pela abertura de fala. Eu achei muito interessante também seu comentário. Eu acho que essa é uma pergunta muito boa. É muito difícil se envolver com um trabalho desse e passar incólume. E, na verdade, quando o Papo de Homem começou o desenvolvimento dessa pesquisa, a convite da ONU, na verdade, a gente já vinha de um percurso de mais ou menos uns 5 anos de mudança grande, e eu, em especial. O Papo de Homem tem 10 anos. Só que quando a gente tinha mais ou menos 5 anos de vida, a gente publicou um artigo vergonhoso. Na verdade, eu publiquei. E no dia seguinte ele ser publicado, esse artigo foi criticado de cima a baixo em um site chamado Blogueiras Feministas. A minha primeira reação não foi agradecer, foi criticar de volta. Eu publiquei um outro texto super crítico. Elas publicaram um outro texto. Virou uma comoção muito grande na comunidade. E depois de 2 dias em torno dessa confusão, ficou absolutamente claro para mim que eu não sabia o que era machismo nem feminismo. Eu tinha uma ideia do que era, que estava claramente errada. E aí, por meio de amigos em comum, eu consegui chegar na autora do artigo e convidei para tomar um café. E quando a gente chegou no café, eu virei e disse, olha, me desculpa, eu realmente não sei do que eu estou falando. Se você puder me ensinar, na sua visão, o que é feminismo, o que é machismo, eu vou adorar aprender. E eu acho que ali começou um percurso muito grande. Fora o que afetou no Papo de Homem, afetou na minha vida relacionamento pessoal, relacionamento amoroso, a maneira com que eu trabalho, afetou tudo. Porque quando a gente começa a discutir gênero, a gente está discutindo os nossos papéis no mundo. Não só a relação com as mulheres, mas a minha relação comigo mesmo. Por que eu preciso ser tão agressivo ao me comunicar? E aí, de repente, a gente nota que algumas coisas que a gente vê acontecendo no nosso lado, mas às vezes a gente não toma como sérias, na verdade são. Vou dar alguns exemplos com dados. Fora a quantidade absurda de mulheres que são estupradas e violentadas pelos homens, tem uma maneira muito autodestrutiva com que os homens se comportam hoje. Então, mais de 95% do sistema prisional, homens, se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres, vivem 7 anos a menos. E nada disso é para vitimizar ou comparar sofrimento. É para pontuar uma coisa que eu acho que vale ser olhada. Os homens vivem por aí de maneira autodestrutiva. E quando a gente começa a reconhecer essa complexidade, alguns mitos caem por terra, por exemplo. Homem é simples e mulher é complicada. É mito. E quando a gente vai se aproximando da realidade dos gêneros, a gente consegue voltar na discussão sobre machismo e feminismo com um outro olhar, que é de apreciação. Porque uma das coisas que a gente notou no começo desse trabalho, uma das grandes barreiras que a gente tinha, a pedido da própria ONU Mulheres, era como envolver mais homens na conversa. Como fazer eles escutarem, terem empatia pelo sofrimento das mulheres. Porque a gente nota, e a ONU nota ao redor do mundo, que em muitos casos o que acontece é uma aversão a se aproximar dessa conversa antes de sequer entender. Então, o nosso principal trabalho aqui foi investigar como descobrir rotas e caminhos viáveis para que essa mudança possa ser sustentável a longo prazo. Fora tudo isso que apareceu no documentário, a gente fez um mapeamento que vai ser disponibilizado online com os 7 grandes gatilhos de transformação dos homens. A gente catalogou dezenas de iniciativas práticas que estão acontecendo no Brasil inteiro. E aí é muito bonito ver, por exemplo, para não fazer um comentário muito longo, eu tenho o Instituto Papá em Recife, que é conduzido por homens e mulheres. E eles queriam trabalhar a saúde masculina. Eles criaram um grupo que discutia a saúde masculina na laje do bar, porque era onde os homens iam, até a laje do bar. E lá eles se encontravam com o médico, com as enfermeiras, e conversavam. Teve um torneio de futebol com educação de gênero. A gente encontrou grupos de homens que começaram a se reunir para ler livros. Então, as iniciativas que parecem as mais prosaicas, mas elas ajudam a quebrar uma barreira inicial que existe muito para aproximar mais homens dessa conversa, que é o silêncio. Os homens falam menos, falam pouco. Então, como é que a gente pode criar esses espaços que vão encorajar o diálogo e a escuta com a situação das mulheres? Esse é um comentário bem breve, não queria me estender tanto. É um pouco das percepções. Assim, teria muito mais a compartilhar, daria para passar dias aqui
Quem tiver interesse, tenho links para compartilhar aos montes, mas é um pedacinho. Deixa eu ver. Eu preciso sair às 4, pessoal. Ah, tá ótimo. Eu tenho 60 segundos. Sim, pode ser. Pode ser. Você também tem que sair? Ah, não. Você tem que fazer uma pergunta. Uma pergunta do público, né? Eu faço. Você faz uma perguntinha. Mas você sugeriu do público? Eu acharia legal uma do público. Do público. Uma pergunta do público? Nenhuma pergunta? Então vamos lá. Tem aí, ó. Ao invés de ser de mulher para mulher, de homem para homem. Fica mais fácil. Papo de homem. Alô, Lu? Mas pode ser dele para você. Pode ser de mulher para mulher. De mulher para homem. Vocês disseram que os homens vivem de forma destrutiva, né? Estou escutando muito. Você disse que os homens costumam viver de maneira destrutiva. Sim. E que isso é um comportamento que foi ensinado, né? Uhum. Nós aprendemos isso ao longo de gerações. Por outro lado, eu discordo um pouco disso. Uhum. Porque, você veja bem, no desenvolvimento da sociedade, o homem, em geral, sempre foi o burro de carga. O serviço pesado, o serviço sujo, sempre sobrou para o... Não é que sobrou para o homem. Ele sempre se disponibilizou a fazer esse tipo de serviço. Entrar nas minas de carvão, nas minas de ferro, conduzir locomotivas a vapor e tudo mais. Então, o homem, ele sempre se disponibilizou a fazer esse tipo de coisa, ao contrário da mulher. Então, eu acho que esse tipo de comportamento destrutivo não foi uma coisa ensinada. É uma coisa que é própria da natureza do homem. Quer dizer, meu ponto de vista, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Tá. Eu vou fazer um comentário breve, não sei se a Valéria ou o Bechara tem um comentário a respeito. Primeiro, queria te agradecer por esse apontamento, porque uma coisa que fica óbvia quando a gente entra nessa discussão é que as generalizações vão nos limitar muito rápido. Então, muitas vezes, chamam a gente para trabalhar e a pergunta é, o que está acontecendo com o homem hoje? E uma das primeiras coisas que a gente fala, olha, não existe o homem. Se você for no interior de São Paulo, muda. Se você for no interior do Mato Grosso, muda. Cuiabá, sul, norte, oeste, às vezes no mesmo bairro muda, a faixa etária muda. Então, o que a gente tem notado há 10 anos envolvido com isso é uma fragmentação muito grande do que é ser homem. Acho que esse é um primeiro comentário, que me dá muito interesse em conversas como essa. Agora, olhando a perspectiva histórica, o que a gente nota é não há um consenso sobre qual é a origem do patriarcado. Um consenso exato, isso é muito disputado. Qual que é a origem do machismo? Mas o que eu percebo é que muitas vezes se ensina para os homens que eles devem ter uma postura que leva eles a agirem de maneira autodestrutiva. Então, por exemplo, a expectativa de que muitos homens sejam provedores. Às vezes o cara vai se colocar numa posição de trabalhar 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia. Por outro lado, é esperado também que ele consiga ter algum tipo de abertura emocional e sensibilidade em casa. Mas isso é uma sinuca. Porque como é que você treina uma posição de trabalho intenso, máquina, dependendo da sua função, 12 horas por dia e de repente vira a chave? Isso é muito difícil. Então, tem hoje uma série de trabalhos e pesquisas que vêm desde a década de 70 observando essas sinucas que também afetam o gênero masculino. Eu não acho que as mulheres deixam de enfrentar isso. Eu acho que as mulheres lidam com muita coisa difícil, muitos trabalhos pesados, insalubres. Eu acho que do mesmo jeito que vários homens lidaram com mina de ferro e coisas que eles estão arriscando morrer ali, as mulheres ficaram em casa com um trabalho pesadíssimo, que às vezes os homens não têm ideia do quão pesado é, porque eles estavam se matando na mina. Então isso cria uma situação que, de repente, um está se matando em casa, o outro está se matando na mina, eles se encontram, se matam. Então, eu acredito muito que é importante a gente criar esses fóruns de diálogo e de escuta. Para mim, como homem, voltando na primeira pergunta da Valéria, eu acho que a parte principal
de produzir esse documentário, de trabalhar com o Papo de Homem, tem sido escutar. E em vários encontros em que às vezes eu não falo nada, eu me ponho para escutar, para tentar entender outras perspectivas, outros sentimentos. Então, são uma série de considerações, mas não uma resposta definitiva para o que você colocou. Se você tiver interesse, eu te sugiro um livro depois muito legal. Eu posso te dar no caminho da saída. É um livro muito interessante, A História da Virilidade, em 3 volumes. História da virilidade? Na verdade, são 3 volumes muito grandes, mas é fascinante. Eu recomendo muito. E obrigado pela pergunta. Eu achei que abre assim, um fórum de conversa muito bom, para escutar tanto as perspectivas masculinas quanto femininas também. O que eu queria acrescentar, assim, eu acho muito temerário quando esse tipo de comparação, esse tipo de discussão, ele procura tentar fazer ou tentar construir uma solução cartesiana, do tipo tentando construir pesos, não é? De um lado e de outro, para daí tentar estabelecer comparações do que é mais pesado, do que é menos pesado. No fundo, e mais, é difícil você tentar... Eu acho assim, todo esforço de reconstrução histórica, né, eu acho que ele é válido do ponto de vista de saber de onde eu parti, né? Mas, sem dúvida alguma, o contexto atual nos põe à prova de um ambiente de anormalidade das mais variadas naturezas, que certamente isso não estava no drive de expectativa lá de trás, não é? Ou seja, nós nunca imaginávamos vivenciar uma situação ao mesmo tempo de alta exposição, de alta vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo com um desafio quase que diário, e a gente coloca muito essa expectativa para fora, né, em relação ao outro, e acho que foi na sua fala, não foi na da Valéria, essa coisa do olhar para dentro, por mais metafórico, né? Ou melhor, por mais óbvio que possa parecer isso, o olhar para dentro. Eu lembro uma vez, eu estava numa discussão sobre mediar, né? Mediar, poxa, mediar, que contei como uma habilidade importante para um profissional do século XXI. Poxa, o grande desafio do mediar é a gente mediar a gente mesmo, ou seja, os conflitos nossos, as nossas escolhas. A gente cria algumas caixinhas, né, dentro da gente, que a gente toma aquilo como um valor absoluto e dali para frente eu me cego completamente e saio vendendo isso, batendo o bumbo o tempo inteiro, dizendo que aquilo é o correto, daquilo que é o certo. Quando, na verdade, porque também a gente mediar os sentimentos, os conflitos, os desafios, as angústias, que é diário, que todos nós, né, nos deparamos com esse desafio diário o tempo inteiro e um pouco dentro de uma falsa expectativa de que é possível a gente se manter absolutamente inteiro o tempo inteiro. Então, assim, para não fugir demais aí do comentário, eu tenho muito receio da estereotipização de coisas, sabe, de pessoas, de gêneros, que eu acho isso, porque isso entra numa comparação, entra num ciclo de comparação que ele é incontrolável, não é? E com uma expectativa de racionalidade que não existe, literalmente que não existe. Então, assim, muito melhor vejo, né? É muito melhor essa provocação de um repensar, parece que é um autoquestionamento o tempo inteiro, né? Da gente com a gente mesmo, para você o tempo inteiro estar se reinventando, né? Outro dia eu vi uma frase maravilhosa em relação à questão da evolução da tecnologia, né? A evolução da tecnologia está acabando com o emprego, mas ela não está acabando com o trabalho. Então, no fundo, esse reinventar da gente mesmo é diário. O que acontece hoje, e essas novas situações, essas novas realidades que vão vão ganhando novos ares e participando do cotidiano da gente, em que nos exige, numa relação, por exemplo, hoje, que nós temos com os nossos filhos, que é uma relação muito diferente que os nossos pais
tiveram com a gente, não é? Que vai mudando de geração para geração, isso nos coloca diante de uma eu vejo, né? De um desafio insuperável, de um contato cada vez maior da gente com a gente mesmo. Você percebe que o problema da autoestima é um problema da gente com a gente mesmo. É o querer ser julgado, ser valorizado, reconhecido o tempo inteiro. Enfim. Gostaria de ouvir um pouco da sua experiência, doutora, no núcleo de gênero. Se você pudesse contar um pouco dos problemas que você tem enfrentado, principalmente nessa instituição extremamente conservadora, que é liderada por diversos promotores homens, dos desafios que você enfrenta nos casos e na carreira. Se você pudesse contribuir um pouco, porque até agora a gente só escutou 3 homens, 3 falas masculinas nessa semana de pauta de mulheres. Então, eu gostaria, por favor, de ouvir sua opinião. Por isso que eu estou aqui, né? Uma representante feminina. Uma que vale por 2. Então, Mas, na verdade, você precisa sair? Peraí, primeiro eu gostaria de agradecer assim, imensamente a presença do Guilherme, dizer assim que nós já contávamos com a presença do Guilherme em um outro evento, né, Guilherme, que infelizmente não deu certo, e nós temos um grupo de trabalho no júri sobre feminicídio, e tentamos trazer uma vez, não deu certo, mas contamos, na verdade, com a sua presença inúmeras vezes. Essa pesquisa é uma pesquisa inovadora, porque ela trouxe o olhar de 25 mil pessoas, né? Então, 5 mil pessoas foram excluídas em razão da margem de erro, mas uma pesquisa inédita, porque ela traz o olhar do homem, o olhar da sociedade sobre o que é machismo, o que é masculinidade. E por que nós precisamos entender? Precisamos entender para mudar a nossa realidade. Não, é conhecendo que se transforma a realidade. E é tão transformador que o próprio Guilherme se transformou, né, Guilherme? Você disse para a gente, foi assim, trabalhando, pesquisando, que eu me transformei e agora está transformando a realidade de tantas pessoas, né? E assim, o seu depoimento, claro, acho que é a maior prova, né? Oi? Acho que falta muito. Mas a gente está sempre se transformando, a gente está sempre em transformação, na verdade, né? Esse acho que é o nosso estado de ser humano, né? Queria agradecer também ao Dr. Bechar, que continua aqui comigo, não vai embora não, que a gente continua nos debates, e queria contar sempre com a sua presença aqui conosco. Dizer que agora você é um parceiro eterno do Ministério Público, do Núcleo de Gênero, e queria pedir uma salva de palmas pela pesquisa, pelo trabalho e pelo olhar sensível à violência contra a mulher e ao machismo. Obrigada. Por favor, antes que ele vá embora, eu gostaria se vai ter o 2. A parte 2 do Exatamente, porque essa foi uma provocação, sim, né? Então, eu gostaria de saber se vai ter o 2, se a pesquisa vai continuar. Então, a nossa intenção seria que sim, depende de viabilização. Esse é um projeto que teve um custo altíssimo, né? A gente rodou o Brasil. Então, foi um financiamento 90% do Grupo Boticário e uma fração da própria ONU. E a gente articulou com um grupo muito grande de empresas e foram 2 anos de trabalho. Surgindo uma movimentação de interessados, a gente está aqui, disponível, feliz, e a gente já sabe o que fazer. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, foi ótimo. Agradeço, peço desculpa pela indelicadeza de sair no meio da pergunta que ela fez, que eu acho que é muito boa, no meio da fala da Valéria. Eu realmente tenho um compromisso que eu não consigo adiar. Sempre que me convidarem, eu estou aqui disponível. Espero voltar e aprender mais com vocês também. Imagina. Obrigado, Valéria. Obrigado, Bechara. Bechara também. Um grande abraço a todos. Obrigada. Parceirão nosso. Eu e o doutor Bechara continuamos aqui para debater mais um pouquinho, tirar... Ih, derrubamos alguma coisa? Não, pode pegar. Tem até um pezinho aqui. Tirar algumas dúvidas que surjam, né? E responder algumas perguntas. Bom, qual o posicionamento do núcleo de gênero, do GVID, em relação a essa questão, né? Nós entendemos, né, eu posso falar um pouco até do meu posicionamento pessoal, que o machismo, ele escraviza os homens, tal qual escraviza também as mulheres. Há uma certa resistência do movimento feminista em relação a isso,
mas as pesquisas têm mostrado o seguinte, que esse modelo de homem perfeito, provedor, forte, que não falha, não chora, não se comunica, que vem sendo vendido há muitos e muitos anos, é o modelo que impõe para o homem, da porta para fora, alguém que tem que ser viril, conquistador, infiel, forte, até um pouco agressivo. Para a mulher, no Brasil, o lugar mais perigoso é a sua casa. É lá que as mulheres são estupradas, é lá que as mulheres são agredidas, e é lá que as mulheres morrem. É o lugar mais perigoso. Não é o beco escuro, não é a rua deserta, é a sua casa. O machismo mata mulheres dentro de casa. Meninas são estupradas lá, mulheres são agredidas por parceiros e mulheres idosas são agredidas por seus filhos e parentes. Para o homem, o jovem, o machismo provoca violência na medida em que não lhe é permitido falhar. O jovem adolescente tem que ser vencedor. Ele não pode chorar, ele não pode falhar. Se ele está com uma menina do lado e alguém mexe com a namoradinha dele, ele tem que tirar a satisfação com o menininho do lado. Então, na verdade, repensar o machismo significa modificar uma sociedade toda. Significa salvar mulheres, mas significa também salvar jovens nas ruas. Os jovens têm que dirigir com velocidade alta, porque o jovem que dirige devagar, ele não é másculo. O homem que tem uma mulher só, entre aspas, não é viril. Aí está a base da cultura do estupro e do sentimento de posse. Isso tem que ser repensado para que no futuro a gente tenha uma sociedade mais justa. Então, essa ideia de que o homem é burro de carga é uma construção do machismo, arraigada. O Leandro Feitosa, que tem aquele grupo feminista, que faz vários trabalhos com a gente, diz, por exemplo, que um dia ele estava andando com os amigos e ele foi chutar como é que fala? Um pedaço de terra, assim, um mato, tinha uma pedra, ele não viu, ele bateu o pé e começou a escorrer lágrima do olho dele, porque ele chutou a pedra. Os amigos dele olharam para ele e falaram assim, ele está chorando? Ele falou, é óbvio, eu chutei uma pedra. Está doendo, pô. Mas você está chorando. Porque não se acostuma a ver o homem chorar, nem quando ele sente dor. E o Leandro diz o seguinte, homens não falam de sentimento. Por isso, essa falsa sensação de que mulheres são complexas e homens são simples, porque homens não falam de sentimento. Então, quando surge um problema em uma relação, o homem lida com essa relação da maneira que ele aprendeu a lidar na escola. Quando o menino chega em casa e fala, briguei com meu amiguinho, o pai fala, vai lá e resolve, dá um tapa na cara dele. Quando uma menininha chega e fala em casa, mãe, eu tive um problema na escola, ai filha, você tem que conversar, você tem que agir com diplomacia. Por isso as meninas conversam e por isso os meninos brigam. Só fazendo um parênteses. Aí, olha só os problemas que isso leva no futuro quanto a esse raciocínio. Aí, quando uma mulher é estuprada, por exemplo, dizem para ela, você tem que reagir fortemente. Só que a vida inteira essa menina foi ensinada a agir com diplomacia, a conversar, a ser dócil, a ser legal. Aí, no momento do pânico, ela tem que reagir com todas as forças. Vejam as consequências que esses modelos levam. Então, o que a gente pensa, na verdade? Simplesmente em refletir esses padrões, refletir as consequências disso. Refletir as consequências desses modelos para os nossos sentimentos, modelos que escravizam, que não permitem que as pessoas sejam pessoas com sentimentos, com valores pessoais, com falhas e com erros. Porque as grandes violências interpessoais acontecem principalmente
porque são incorporados modelos inconscientes e padrões inconscientes de como agir. Esses modelos machistas e feministas. Ficou claro? É assim que a gente acha. Mais alguma pergunta? Não? Um comentário? Gente, então, muito obrigada. Bechara, quer fazer o encerramento? Bom, eu queria agradecer, Valéria. Eu confesso que eu preferia estar mais como espectador do que aqui como debatedor. Mas, para dizer, acho que até em função do comentário que você fez, não é? E, de fato, isso é uma forma, ainda é um desafio grande para o Ministério Público, como uma instituição conservadora, quebrar isso, não é? Se você pegar, por exemplo, nos últimos 20 anos, a quantidade de mulheres que ocuparam postos importantes aqui dentro, se a gente ainda está muito aquém do ideal, não é? Mas é uma curva também ascendente em relação a esse preenchimento. Claro que isso tem ainda muito por vir, né? Se você pegar, por exemplo, a quantidade de mulheres que hoje são aprovadas nos concursos de ingresso aqui no Ministério Público, acho que para todos, em todos os níveis da carreira inteira, né? Seja de servidores e de membros, também você tem um referencial bastante interessante em termos de crescimento. Mas, sem dúvida alguma, isso ainda é um desafio a ser quebrado, né? Do ponto de vista da alta administração hoje, eu não tenho dúvida de dizer que, pela própria visão que o Procurador-Geral tem na construção, na orientação e na construção das suas iniciativas e do seu projeto, a participação e a atuação e a condução da Valéria, no caso do núcleo de gênero, mas em outras áreas também, é extremamente significativa. E cada vez mais isso sendo praticado, não é? Eu não tenho dúvida de que quanto mais estimulado que nesses esforços de cooperação e de contribuição que envolva as mais variadas pessoas, dos mais variados segmentos aqui dentro, isso com certeza torna a instituição mais forte. Mas é aquela velha história, né? Essa ruptura de barreiras é um processo longo, mas que dia a dia tem que ser semeado, né? Enfim, para que isso vá quebrando. Eu acho que eu vejo sempre com iniciativas como essa, numa semana, é simbólico, com vários homens aqui presentes dentro do auditório. Isso é um pulsar, né? Aquele trabalho de formiguinha que, de fato, nenhuma corrida de 40 quilômetros ela tem que começar pelo primeiro passo, né? Então, nesse processo, eu acho que a gente está num caminhar interessante e não tenho dúvida que isso vai aumentando cada vez mais. A Valéria participa muito ativamente, tanto no Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, como no Conselho Nacional do Ministério Público, e aí especificamente em relação ao CNMP. Hoje, as unidades do Ministério Público são muito cobradas com relação a isso, não é? Então, isso gera muita... naturalmente vai gerando um esforço de transparência cada vez maior, ou seja, é um movimento que espera-se que ele seja cada vez mais sustentável. Eu queria agradecer você, Valéria, te cumprimentar todas as meninas aqui, todas as mulheres que participaram ativamente da construção nessa semana, agradecer a atenção e declarar encerrados os trabalhos por essa tarde. Obrigado pela atenção de vocês.